Receita Federal olhando isso, ela vai dizer, cara, isso é uma compra e venda disfarçada. Se tu tá entregando dinheiro sem nenhuma partilha de risco econômico, sem nenhum interesse em gerar lucro, cara, então isso aqui não é uma sociedade. Calil mandou aqui, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, vamos lá. Aqui no escritório tenho recebido diversas solicitações para a estruturação de SCP que de fato desvirtuam esse intuito. Primeiro ponto, é aquele clássico de deixar estruturado o retorno ao investidor em unidade. Segundo, é utilizar da SCP de forma a captar investimento, porém transgredindo as normas de oferta pública de investimento coletivo restrito para valores imobiliários pela CVM. Tem alguma aula falando exclusivamente sobre esse tópico? Como que enxerga isso tendo em vista o enorme aumento desses atos no mercado imobiliário? A gente não tem uma aula exclusivamente falando sobre isso, Calil. Por coincidência, amanhã, né, esse webinar está acontecendo agora, dia 7 de outubro, né, amanhã, dia 8 de outubro, a gente vai ter um aulão da formação sobre SCP, para justamente, né, rever esse conteúdo, atualizar a gravação, né, apesar do que tá hoje dentro da formação tá ok, né, eu quero atualizar, deixar, né, visualmente mais agradável, aquela coisa toda, né? E claro, ampliar esses debates. Então amanhã, durante a tarde, a partir das 14 horas, a gente vai fazer esse aulão, vai ser uma gravação ao vivo. A gente faz o aulão ao vivo, depois essa gravação sobe para a plataforma, portanto, no final do aulão, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas sobre a SCP, tá? Então, para você que é aluno da formação, tá mais do que convidado, né? Faz parte do nosso conteúdo. E para você que não é aluno, né? Que por algum motivo tá vendo isso aqui, cara, seja aluno da formação, porque é o conteúdo mais completo que tem nesse Brasil de meu Deus sobre atividade imobiliária. Mas vamos à dúvida do Calil. Ô Calil, olha só, o primeiro ponto, né, que é o investidor para receber unidade. Isso ainda é um resquício de quando a permuta era tributada, né? No fim das contas é isso. A gente vê muitas vezes a pessoa, o terrenista, entregando o terreno através de uma sociedade, recebendo unidades. E isso era muito feito, né? A permuta, terreno por unidades a construir, via sociedade, era muito feito porque antigamente a permuta era tributada. Até não tão antigamente assim, né? Cá entre nós. Né? Então, assim, desde o despacho PGFN 167 de 2022, ficou muito claro que não tem tributação no lucro presumido. Então, às vezes é um cacuete. Outra situação é a pessoa vai botar dinheiro e receber uma unidade. E isso é uma compra e venda disfarçada de sociedade. Isso aí temos um problema também, de novo, né, de vício de estrutura. Por quê? Muitas vezes a SPE e a SCP são usadas como incorporação a preço de custo. Né? Então a pessoa quer fazer uma incorporação a preço de custo. Então tu vai, né, pagar aqui para mim esse valor conforme a planilha de custos, conforme o cronograma, etc, né? E aí, assim, tu entra na sociedade, vai botando essa grana na sociedade e depois a gente vai dissolver essa sociedade tendo a devolução do capital através da unidade. Isso se perpetuou, mas não é a forma prevista para uma incorporação a preço de custo. Né? A forma prevista para uma incorporação a preço de custo seria, de um lado, a reunião dos proprietários, e aí essa reunião dos proprietários é uma reunião de pessoas sem finalidade econômica, sem finalidade de lucro, né? Portanto, os instrumentos ideais seriam condomínio edilício e associação, né? Seriam os caminhos ideais, são pessoas jurídicas ou reunião de pessoas, né? Porque o condomínio edilício não é uma pessoa jurídica, é uma reunião de pessoas. A associação é uma pessoa jurídica, que é uma reunião também de pessoas, ambas sem finalidade de lucro, ok? Seria a estrutura ideal. E de outro lado, uma pessoa jurídica com finalidade de lucro, ou através de administração de obra, ou através de empreitada, executando a preço de custo, né, para os proprietários. Eles teriam o gasto do custo de construção, e aí
Por exemplo, a administração de obra vai cobrar uma taxa de administração. A empreitada, obviamente, né, a construtora que vai fazer por empreitada isso, ela vai cobrar a empreita dela, o valor de construção que ali dentro tem a margem dela. Tá? Esse seria o ideal. Por que que esse ideal não é exercido muitas vezes? Principalmente por conta da Receita e do cartório. A Receita Federal não admite a constituição do condomínio edilício antes do empreendimento estar pronto, e aí a gente tem essa dificuldade de operacionalizar. E a associação, muitas vezes, o cartório cria problemas na regularização desse empreendimento. Quando você faz uma associação de proprietários que vai ser usada para executar esse empreendimento. Tá? Então, por conta disso, né, também não vou botar tudo na conta do empresário. Porque o empresário que quer fazer desse jeito, porque o advogado que quer, Não, é porque, infelizmente, a gente encontra essas dificuldades operacionais também. Então, às vezes, assim, é o que tem para hoje. Às vezes, uma incorporação a preço de custo é o que tem para hoje. Cara, na minha região, o cartório dá pau depois, se eu faço uma associação e depois tento regularizar, individualizando as unidades. Aqui eu não consigo o CNPJ de condomínio antes de estar pronto. Cara, é o que tem para hoje. Vou fazer através de uma SPE, vou fazer através de uma SCP. Paciência, né? Infelizmente. Agora, realmente sim, fica estranho, né? É um acorde desafinado quando a gente escuta isso, vou criar uma sociedade que tem finalidade econômica, finalidade de lucro, para fazer uma coisa que não vai ter receita de venda, porque vai receber aporte de sócio e entregar a unidade. A Receita Federal olhando isso, ela vai dizer, cara, isso é uma compra e venda disfarçada. Se tu tá entregando dinheiro sem nenhuma partilha de risco econômico, sem nenhum interesse em gerar lucro, cara, então isso aqui não é uma sociedade. Se tu tá me entregando dinheiro para receber uma unidade pré-definida, isso aqui é um contrato de compra e venda. Tribute-se como compra e venda de imóvel. É isso, assim. Então, se for uma incorporação a preço de custo, para minimizar isso, seria o seguinte, cara, vamos fazer a venda da fração ideal e usar, né, essa estrutura, sociedade, por exemplo, para os custos de obra, para fazer a administração de obra realmente. Fica menos mal, não estou dizendo que fica ideal, mas fica menos mal, tá? É uma possibilidade. Agora, se for uma incorporação a preço global, ou seja, venda a preço cheio, feita por sociedade, aí não tem muito justificativa. Vai ser olhado pela Receita Federal como uma operação de compra e venda disfarçada. Não tem muito mistério. O segundo ponto é essa questão da oferta pública. E eu sei, é uma febre, né? A gente tem muita SCP sendo constituída tanto na área imobiliária quanto no agro, com a oferta pública através de site, inclusive, né? Tem plataformas hoje se especializando nisso, inclusive, né? Eu tive contato com uma, achei excelente a plataforma, porém com vício, né? Qual é o vício? O vício do mercado. As pessoas estão fazendo oferta de participar de SCP como uma aplicação de renda fixa. Eu vou te prometer tantos % ao mês. Isso não existe. A gente pode discutir, claro, o que é oferta pública e o que não é, né? O que é uma relação entre particulares e o que é uma oferta pública, mas principalmente, isso é uma parte discutível, mas principalmente o que está sendo prometido. Participar de uma sociedade significa você entra para partilhar risco de lucro ou de prejuízo. Se der lucro, a gente divide esse lucro. Pode ser desproporcional? Pode, mas é divisão de lucro. É a divisão do lucro imobiliário, se quiser chamar. Eu posso ter uma cláusula de distribuição desproporcional, eu posso usar uma regra de VGV menos custos, deixando a parte das despesas de empresa totalmente na conta do ostensivo? Posso, uso isso como um critério de apuração do lucro desproporcional. O que eu não posso, que aí grita, é dizer assim, cara, eu vou te prometer X% ao mês. Meu irmão, tá, e aí? E se não tiver lucro? E se a obra embargar? E se empacar? E aí? Não, mas aí eu vou... Beleza, então você está dizendo o seguinte, você está pegando um empréstimo desse cara conversível em X. Pode ser, mas não é sociedade. Aí temos um problema, tá? Inclusive, a legislação da CVM em relação ao crowdfunding, ela deu até uma relativizada nisso, né? Assim, cara, pode ter crowdfunding de sociedade empresária com determinadas características, mas isso que tu está falando da SCP em si não encaixa. Vai dar problema
O problema é, nem tudo é fiscalizado, mas a gente tem visto isso ser cada vez mais fiscalizado porque justamente aumentou o volume de operações, tá? Então tem que tomar cuidado.